Bom, vamos lá então. Nós sabemos que na maioria das espécies, tá? O sexo dos indivíduos, né? Macho e fêmea, são sexos separados, né? Em alguns casos pontuais, a gente tem indivíduos que são hermafroditas, mas normalmente dentro de uma reprodução sexuada nós temos os sexos separados. E normalmente a determinação do sexo, né? Se é macho ou se é fêmea, ela é feita por meio dos cromossomos. Como assim? No caso do ser humano, nós temos, por exemplo, o cromossomo X e o cromossomo Y. Se a pessoa tem os dois cromossomos X, ela é mulher, e se ela tem o cromossomo X e o Y, ela é homem, do ponto de vista biológico, tudo bem? Lembrando que, né, os cromossomos sexuais, eles podem ser classificados, os cromossomos de forma geral, eles podem ser classificados em autossomos ou cromossomos sexuais. Então, nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, dos quais, né, são 23 pares de cromossomos. Então, eu tenho 2 número 1, 2 número 2, 2 número 3 e assim por diante. Quando chega nos sexuais, eu posso ter 2x, né, no caso da mulher, e CXY no caso do homem. Esses outros cromossomos, né, eles são muito importantes, por mais que eles não determinem o sexo do indivíduo, mas várias características nossas estão associadas a todos esses outros cromossomos, dos outros 22 pares, tá? Tirando os cromossomos sexuais, então, nesse caso. Então, com relação à determinação sexual dos organismos, nós temos, por exemplo, o tipo de determinação X0, que a gente chama, tá? O que significa isso? O macho, ele tem apenas um cromossomo X, então quando se tem um cromossomo X é macho, quando se tem 2 é fêmea, tá? Esse é o tipo de determinação que acontece normalmente em insetos e nematelmintos. Nematelmintos são vermes, né? Os vermes cilíndricos, caso da lombriga, etc, tá? Onde, para haver a formação do macho, eu tenho a necessidade de apenas um cromossomo. Já para a fêmea, né? A fêmea, então, ela é o sexo homogamético. Quando eu vou falar muito sobre isso, né? Sexo homogamético, sexo heterogamético. No caso do ser humano, o homem é o sexo heterogamético. Por quê? Porque o cromossomo sexual dele é um X e um Y. No caso da mulher, nós somos o sexo homogamético. Por quê? Porque nós temos 2 cromossomos X, tá? Nesse caso aqui, a fêmea, então, é homogamética, tá? Porque ela tem os 2 cromossomos X, igual a gente, no caso. E o macho é o sexo heterogamético, porque ele produz 2 tipos de gametas, tá? Quando eu falo de sexo heterogamético, eu tô falando tanto dos 2 cromossomos serem diferentes, quanto de eu produzir 2 tipos de gametas. Por quê? A fêmea, ela, tendo então 22 cromossomos mais os 2 cromossomos X, um gameta vai ter 11 cromossomos e o cromossomo X, o outro gameta vai ter 11 cromossomos e o cromossomo X. O macho, por sua vez, tendo 22 cromossomos mais um cromossomo X, um gameta vai ter 11 cromossomos mais o X e o outro só vai ter 11 cromossomos. Por isso que é X0. Porque um desses gametas não vai ter o cromossomo sexual. Aí você vai falar pra mim, mas como assim não vai ter o cromossomo sexual? É porque esse gameta, né, ao ser fecundado pela fêmea, vai produzir também o macho, tá? Então, observem o seguinte. O macho, ele pode produzir tanto um gameta sem... como é que fala? Sem cromossomo X, ou pode produzir um gameta com cromossomo X. Aqui a fêmea pode produzir somente gametas com cromossomo X, tá? Se eu unir esse gameta sem cromossomo X com o gameta com cromossomo X da fêmea, eu tenho um macho. Se eu unir esse gameta do macho com o cromossomo X com o gameta da fêmea, eu tenho uma fêmea. Tudo bem? Então, o que vai acontecer é que os filhos, né, dos machos, eles não herdam o cromossomo sexual do pai. Eles herdam o cromossomo sexual da mãe. Já as filhas herdam o cromossomo sexual tanto do pai quanto da mãe. Ok? Então, nesse caso aqui, é o sistema que a gente classifica como sistema de determinação do tipo X0. A fêmea é homogamética com 2X e o macho é heterogamético, apresentando apenas um tipo de gameta, apenas um X. Tudo bem? Bom, observe neste caso. A fêmea de uma determinada espécie possui 14 cromossomos.
totalizando 12 autossômicos, né? E mais 2 cromossomos sexuais. O macho tem 13 cromossomos no total. Por quê? Porque ele tem os 12 autossômicos igual ao da fêmea, só que ele só tem um cromossomo sexual. Então, acaba que o balanço gênico em relação à quantidade de cromossomos fica diferente entre macho e fêmea. Isso em ser humano acontece também, tá? A gente vai entender o porquê. No caso da fêmea, do ser humano, nós temos 2x, ou seja, nós temos o dobro de produto gênico do X do macho, que tem um só. O Y ele tem um cromossomo, um gene muito importante, os outros não tanto. Então acaba que a gente tem um mecanismo de supressão de um cromossomo X nosso para poder ficar igual aos machos, no sentido de. Aos homens, né, no caso, no sentido de quantidade de cromossomos, de quantidade de genes e de produto de genes, tá? Já vê isso depois. Então, nesse caso aqui, ó, o macho tem 12 autossômicos mais 1x, a fêmea tem 12 autossômicos mais 2x, tá? Os gametas que o macho pode formar, ele pode formar um gameta com 6 cromossomos e 1x, ou ele pode formar com 6 cromossomos e somente. A fêmea só vai formar um tipo de gameta, que é o gameta com o cromossomo X, tá? Porque na hora da meiose, lembra que divide em 2, certo? Separa. Então, na hora da meiose, eu vou formar os 2 gametas da fêmea separado. Tudo bem? Bom, respondam a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.